12. Amém? Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Esse tema dessa festa aqui da Igreja Cristã Pentecostal, aqui no Tianguacídio, esse tema foi um tema dado pelo Espírito de Deus. Eu estava em casa nesses dias e eu não estava nem pensando sobre o tema da festa agora em agosto da Igreja Cristã Pentecostal Espirativa. E eu estava em casa e o Espírito me falou: o tema da festa será: preparem suas lamparinas, o noivo está chegando. Amém. O Espírito me deu. E hoje à noite nós devemos fazer uma reflexão da nossa vida espiritual. Será que está queimando dentro de nós o desejo da volta de Jesus? Será que nós temos esse desejo ardente em nossos corações? Essa promessa, meus queridos irmãos e ouvintes, ela está aqui na última página da Bíblia. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. É como se encerrasse aqui as Escrituras Sagradas com um grito de alerta. Alerta para se preparar. E um grito de esperança. Ele diz: eis que cedo vem. Essa promessa maravilhosa do retorno do Senhor Jesus, porque Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele deixou a promessa. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei. E ele disse: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos e ouvintes, quando o Senhor Jesus, Ele subiu aos céus, quando Ele estava subindo aos céus aqui, em Atos capítulo 1, versículo 11, os apóstolos estavam olhando ali para o Senhor Jesus ascendendo aos céus. De repente 2 anjos se aproximou dos apóstolos e disse: por que vocês estão olhando para cima? Porque este Jesus, que dentre vós foi assunto, Ele virá do mesmo modo como viste subir. O Senhor lhe fez a promessa que iria voltar, mas quando Ele estava subindo, Ele enviou 2 anjos para confirmar essa promessa. Ele está dizendo: em verdade, eu voltarei. Glória a Deus, aleluia.
Muitas vezes, quando o Senhor ele queria fixar na mente do ouvinte uma verdade, ele falava: em verdade vos digo. Ele está dizendo: é verdade, e eu assino embaixo, isso vai acontecer. E ele disse: pode passar o céu, a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Muitos estão dormindo. Eu gosto de falar alguma coisa que aconteceu comigo. Eu me lembro que uns anos atrás, 2 ou 3 anos, eu estava meio-dia, dormindo no sono, depois do almoço, e de repente o Senhor me deu uma grande revelação para a glória de Jesus. Eu falo isso, uma grande revelação. Eu estava olhando para o céu, e eu estava olhando para as nuvens, e passando por mim, havia várias pessoas passando por mim, para lá e para cá, e eu olhando para o céu. De repente, uma nuvem começou a brilhar, com os fachos de luz, limpo. E aquela nuvem começou a brilhar. Eu nunca me esqueci, eu sei detalhadamente o que o Senhor me mostrou. E a nuvem começou a brilhar, e da nuvem saiu uma voz. E essa voz linda, não tem como descrever essa voz. Disse assim: eu sou Jesus. E depois ele disse: todos estão dormindo. Eu me entristeci. Todos estão dormindo. E de repente, uma luz daquela veio em direção a mim, e eu senti uma coisa que é indescritível. É lindo, não tem como descrever. Foi naquele momento que eu despertei. E naquele momento, eu acreditava que Jesus estava voltando. Eu falei para a igreja: o Senhor Jesus, Ele avisa. Nesse tempo que eu tive essa revelação, muitas pessoas de outros lugares e também da Esperantina tiveram as revelações parecidas. Talvez até você teve. Isso aí é o Espírito Santo avisando: te prepara. A viagem é só uma, não tem a segunda viagem. Te prepara hoje, porque o noivo está chegando. Nós podemos ver o que está acontecendo nesse mundo. Em Mateus 24 fala das profecias do Senhor Jesus: ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos, o amor de muitos iria esfriar, filho contra pai, pai contra filho. É interessante que o Senhor usa até as pessoas do mundo para avisar. Eu estava assistindo um jornal, aí o comentarista disse assim no jornal: um filho matou o pai. Nós estamos vivendo o final dos tempos. O comentarista disse. O Senhor Jesus Cristo disse, ele falando, que no final dos tempos os filhos se levantar contra o pai. Nós só podemos estar vivendo o final dos tempos. O comentarista falou no jornal. É o Senhor avisando. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Naquele dia da volta do Senhor Jesus, ninguém vai poder abrir a boca e dizer: eu não sabia que Ele estava perto de voltar. Eu não sabia. Se eu soubesse
você hoje. A palavra de Deus diz, conta aqui em 1 Tessalonicenses 5,2: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão de noite não avisa para você: olha, 8 horas eu vou roubar a sua casa. Olha, 3h30 te prepara, 3h30 da madrugada eu vou roubar a casa. O ladrão, ele vem de repente, ele não avisa. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: desperta, vocês estão de aviso, porque eu vou vir como ladrão de noite. E vai pegar muitas pessoas desapercebidas. Infelizmente, muitos crentes, naquele dia, vai estar desapercebido. Existe uma urgência. O Espírito Santo, quando você olha para a parábola das 10 virgens, a Bíblia Sagrada fala das loucas 5 e 5 prudentes que estavam com suas lamparinas acesas. Mas as loucas ou nécias não levaram consigo o azeite, reserva. As prudentes levaram. E de repente, todas elas tosquenejaram, todas elas adormeceram. O que eu acho mais lindo nessa parábola é que o Espírito Santo ele está dizendo: levantem-se, o noivo chegou. Ele falou para todos: levanta-se, o noivo chegou. E o Espírito Santo ele tem falado para as igrejas que Jesus está voltando. E muitos não têm ficado apercebidos. Muitos ouvem a palavra, o Espírito falando, mas resiste à voz do Espírito. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos ouvintes, que quando o grito, eis aí o grito, levante, o noivo chegou, todas se levantaram, mas as nécias não tinham azeite de reserva. O que mais precisamos para estar preparado para se encontrar com o noivo é o azeite. Porque o azeite vai manter as nossas lamparinas acesas. O azeite é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em nossa vida vai manter a nossa luz acesa. Eu e você não temos luz própria. Nós recebemos a luz daquele que é a luz. Ele disse em João 8,12, respondeu Jesus, disse: eu sou a luz. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se eu deixar de seguir o Senhor Jesus, eu vou deixar de ter luz. Se eu deixar de seguir o Senhor Jesus, eu vou para a escuridão. E se eu deixar de seguir o Senhor Jesus, eu não vou ter o azeite que faz a luz brilhar. O azeite é o Espírito Santo que faz com que eu e você vençamos o pecado. A Bíblia diz: andai em espírito, para que jamais satisfaça os desejos da carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. E nós precisamos desse azeite na presença do Espírito Santo todos os dias. Não somente nas festas, mas todos os dias. A palavra de Deus diz assim: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala, meus queridos irmãos e ouvintes, que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Em 1 João capítulo 3, versículo 3 diz assim:
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia, Deus. Não vai entrar pecado no céu. No céu só vai entrar aqueles que foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Eu não sei como você está vivendo hoje. Eu não sei se você está vivendo em pecado. Mas é imperativo hoje você entender e você tomar uma atitude na sua vida. Abandone esse pecado. Busque a santidade. A palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Muitos se enganam. Eu nunca me esqueço de um acontecimento que ocorreu numa cidade de São José dos Campos. Estou quase terminando. Ocorreu em São José dos Campos, quando eu morava lá. Um obreiro da igreja onde eu estava, em São José dos Campos, foi visitar uma igreja em São Paulo. Uma igreja enorme. Tinha 500 membros. A igreja estava em festa. Tinha 7 pastores. E essa obreira da igreja que eu congregava lá em São José dos Campos foi visitar essa igreja em São Paulo. E ela estava ali. Ela me contou essa história. Ela estava ali. E o pastor, aqui no altar, ele disse assim: irmãos, estamos em festa, tempo de adorar. Nós vamos fazer oração agora para Jesus voltar agora e nos levar para o céu. Aquele momento. Aí eles começaram a orar: ó Senhor, volta agora. Ó Senhor, volta agora. Ó Senhor, volta agora para nos levar para o céu. 500 pessoas, 7 pastores. Falando línguas estranhas, falando glória a Deus, aleluia. Aí o Espírito Santo levantou a menina de 6 anos de idade, banco da frente, falando línguas estranhas. Aquela língua superou toda a igreja em altura, em poder. E ela estava falando línguas estranhas, e os irmãos que estavam ali pedindo a volta de Jesus começaram a se calar, porque estava vendo ali uma criança de 6 anos, o Espírito Santo. E ele não estava entendendo o que o Espírito estava falando. Mas o Espírito, quando ele fala, ele levanta para confirmar o que ele falou. Aí lá no banco de trás ele levantou um menino, da mesma idade da menina, e disse assim: escutai, igreja. A irmã disse que quando ela ouviu isso, ela tremeu todinho. Ela disse: graças a Deus, eu não sou desta igreja. Escutai, igreja, vocês estão pedindo a minha volta hoje. Mas se eu voltasse hoje, dessa igreja, 500 irmãos, 7 pastores, só iria subir 5 pessoas. E as 2 coisas já estavam garantidas. 5 pessoas, igreja, 500 membros, 7 pastores. A pergunta é: você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Essa festa é para nós refletirmos sobre esse assunto que é tão importante. Porque para chegar lá, tem que abandonar o pecado, tem que buscar a santidade. E nós devemos, a palavra de Deus diz, o tempo está curto, porque ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O tempo está curto. E quantas pessoas ainda estão no mundo? Quantas pessoas da sua família que ainda não receberam Jesus como Salvador? E nós precisamos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar em orar e atrás das almas, em orar pelos nossos familiares, porque a palavra de Deus tem uma promessa para a nossa família. Você não pode ficar acomodado e não orar pela sua família. Você deve orar pela salvação da sua família, porque
para ti, na volta do Senhor Jesus, porque o noivo ele está chegando, e ele só vai levar os que estiverem preparados. Aqueles que não estiverem preparados não subirão. E essa festa é uma festa de reflexão. Se você está vivendo em pecado, abandone hoje. Dê lugar ao Espírito Santo. Porque quando você dá lugar ao Espírito Santo, ele opera a libertação. A libertação do pecado. Quando você dá lugar ao Espírito Santo, a sua carne não tem mais lugar. Ela não vence mais. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós. Porque aquele que está em nós. Satanás e demônio não pode impedir que você se santifique. Porque o Espírito Santo é maior. É maior do que ele. E o Espírito de Deus está dentro de você. Só precisamos dar lugar para ele e deixar ele operar o milagre na nossa vida. Amigo, amiga que está aqui nessa noite, o Senhor te chama para te dar salvação, para te dar a vida eterna. Sem Jesus não temos nada, e com ele nós temos tudo. Porque ele é a vida. E hoje à noite você vai ter a oportunidade de entregar o seu coração para o Rei, o Salvador da tua alma, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Só quero que você reflita, feche os olhos. Você está preparado?